Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É sempre um privilégio a gente estar na casa do Senhor, podendo compartilhar um tempo de comunhão, de adoração com os nossos irmãos. Em especial, eu queria fazer um agradecimento a essa família, né, que Deus ele nos deu, o tempo que nós ficamos fora. Eu louvo ao Senhor pelo suporte dado a Marcela, né? O Eliseu ele fez aqui os agradecimentos sobre a contribuição dessa comunidade, mas em especial eu queria agradecer aos irmãos por todo o apoio, né? Por todo o suporte dado a Marcela, ela que ficou aí um tempo desolada, tadinha, bem triste, foi bem perceptível, né? E assim a gente percebeu o carinho dos irmãos. O cuidado dos irmãos e a preocupação também. Então, queria agradecer ao Senhor pela vida de vocês que de fato têm sido a nossa família. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos que está na carta de Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, vamos ler alguns versículos, do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Eu queria conversar um pouco com os irmãos nessa manhã sobre esse tema que Tiago ele traz, sobre guerras, sobre conflitos, né? Qual de nós aqui já não passou por conflitos, por desavenças e por contendas? Às vezes a gente passa no nosso trabalho, às vezes a gente passa por contendas na nossa família, a gente passa contendas ou brigas no nosso casamento. E por muitas e muitas e muitas vezes nós também temos esses momentos de guerras, conflitos e contendas dentro até mesmo do próprio corpo de Cristo. E esse é o foco de Tiago, quando ele fala sobre esse tipo de guerra, sobre esse tipo de contenda. O capítulo 4 de Tiago, ele, na verdade, é uma continuação do capítulo 3. E o capítulo 3 basicamente está falando sobre a sabedoria humana, a sabedoria terrena e a sabedoria divina. Né? Então, no capítulo 4, a gente percebe como Tiago ele discorre sobre esse amargor, né? Essa consequência de você viver a sabedoria terrena. E Tiago ele começa falando sobre como essas guerras, sobre como esses conflitos, eles acontecem. E é perceptível e a gente consegue entender um pouco sobre o que Tiago está falando, porque todos nós passamos por momentos de desavença. Mas Tiago ele prossegue, vai um pouco mais a fundo, e ele não questiona só as guerras que nós fazemos, mas o motivo delas. Por que existem tantas contendas? Por que existem tantas desavenças? Se a gente parar para analisar e fazer uma reflexão, e essa é a ideia de Tiago, é fazer a gente olhar não só para aquilo que é externo, mas como essas contendas, essas guerras, elas se iniciam. E o propósito do Tiago é fazer com que a gente, não só os leitores para a qual a carta foi endereçada, mas para a igreja nos dias de hoje, fazer uma reflexão sobre o nosso coração, sobre como o nosso coração ele é a fonte desses problemas. Tiago ele pergunta de onde vem toda essa hostilidade. E ele nos conduz a um diagnóstico que é um pouco
desconfortável, desfavorável. Em contrapartida, é um diagnóstico libertador. A guerra, essa guerra externa, aquilo a que a gente convive, na verdade, ela começa no nosso coração. No versículo 2, Tiago ele fala, olha, de onde vem? Vem desses prazeres que militam em nossos membros. A fonte de todas as guerras está dentro do nosso próprio coração. A guerra que nasce fora, a guerra que se vê fora, na verdade, se começa dentro. E aí é importante a gente fazer algumas ressalvas, porque Tiago ele fala sobre os desejos, sobre como o prazer que a gente tem em fazer guerra. E é bom a gente entender que o prazer é algo dado por Deus. Esse deleite, sabe, essa alegria é algo dado por Deus, mas por causa do pecado. O pecado ele corrompe esse desejo, esse prazer que outrora nós deveríamos ter em Deus. Nós temos prazer nos nossos maus desejos. O Salmo 37, versículo 4 diz, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então o versículo, ele implica que ao alinhar a nossa felicidade e aos desejos pessoais com o plano do Senhor, a gente alcança a satisfação. E qual de nós aqui não quer estar certo? Qual de nós aqui não quer ter razão? E é sobre isso que Tiago está falando, sabe? Sobre o que a gente quer, sobre o que nos traz prazer, sobre o que nos traz satisfação, se essa é a motivação correta. O prazer da vida não deve ser uma resposta ao pecado, mas buscar satisfação em tudo que o Senhor nos dá. E eu ouvi algo muito interessante. O pastor Jacques estava falando pregações atrás, isso me fez muito refletir, quando ele estava falando quando a gente lida com os nossos irmãos, né? E a gente está nos relacionando, e sobre a gente se atentar sobre as nossas conversas, que às vezes as conversas que ofendem, elas nos divertem. As conversas, quando a gente fala mal de alguém, isso traz divertimento. Isso revela muito no nosso coração, quando na verdade nós deveríamos conversar sobre aquilo que é bom. Em vez de falarmos mal uns dos outros, falar bem uns dos outros. Porque falar bem edifica. Tiago, ele continua o texto diagnosticando o coração do ser humano. Vocês cobiçam, mas não têm. Vocês matam, vocês invejam, mas vocês não conseguem obter aquilo que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Desejos egoístas são coisas perigosas. Eles levam a ações erradas. E esses nossos desejos egoístas, eles levam a orações erradas. Tiago, ele nos mostra que um relacionamento errado com os nossos irmãos, por muitas vezes, ele nos leva a um relacionamento errado com Deus. Porque nós ficamos muito à vontade em darmos vazão a sentimentos ruins com os nossos irmãos. Quando nós lidamos com os nossos irmãos. E é interessante quando o Tiago ele fala sobre cobiçar, porque, não coincidentemente, o não cobiçarás é o último mandamento da lei, lá em Êxodo capítulo 20. Porque o que é a cobiça? A cobiça nada mais é do que nós não estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. E normalmente, geralmente, os nossos conflitos, eles têm a ver com a nossa satisfação. Nós não estamos satisfeitos no lugar onde a gente trabalha, então a gente entra em conflito. Nós não estamos satisfeitos com a família que a gente tem, então a gente entra em conflito. Nós não estamos satisfeitos com a igreja que Deus ele nos deu, então
nós entramos em conflito. Porque nos falta, às vezes, satisfação. E a partir desse momento de insatisfação com aquilo que Deus ele me dá, nós começamos a colocar atenção naquilo que Deus não nos deu. E essa é a definição de cobiça. É quando você coloca a sua atenção em algo que Deus ele não te deu. E não foi exatamente isso que aconteceu no Éden? E, por vezes, a gente replica essa mesma ação, esse mesmo exemplo. Em Gênesis 3, 6, discorre sobre essa cobiça que brotou no coração da mulher. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele comeu também. Você percebe a diferença quando a gente olha uma coisa e a gente coloca a nossa atenção? Desde quando a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá? Desde sempre. Desde sempre, aquilo estava no seu lugar para o qual Deus ele determinou. Antes, a informação da parte de Deus era: não comam, porque certamente vocês vão morrer. E estava tudo bem. Eles estavam vivendo a vida. A gente não sabe quanto tempo, mas estava tudo lá no seu devido lugar. Agora, quando a fonte de prazer e de afeto, ela muda, aquilo que Deus ele falou já não é uma verdade para nós. Então, quando Eva é ludibriada pela serpente, aquilo que até aquele momento ela só estava olhando, agora ela presta atenção. Você percebe a diferença? Que aquilo que era mais uma árvore no meio do jardim, agora tem característica. Agora já é boa para comer. Agora já chama a atenção. É agradável, é atraente aos olhos. Ela é boa para ter discernimento. E aí a gente conhece o final da história. E quando o Tiago ele fala sobre essa vida, e quando a gente dá vazão aos nossos desejos, perceba que é uma vida vazia. Porque ele fala: olha, vocês cobiçam, mas vocês não têm. Vocês matam, invejam, mas não conseguem o que vocês querem. Vocês vivem a lutar, mas não têm. Vocês não conseguem alcançar coisa alguma. E perceba como essas atitudes tomam a nossa vida uma vida vazia. Uma vida que não vibra a presença e o relacionamento com Deus. Porque esses nossos sentimentos, porque essas nossas atitudes não têm a ver com quem Deus ele é. Matam, invejam, mas nada tem. E Tiago, ele prossegue, dá um diagnóstico mais profundo, porque ele fala que até a nossa relação com Deus, quando eles oram, eles não são atendidos. Perceba que o problema não é orar. Tiago ele não critica os irmãos, a igreja para a qual a carta foi endereçada, sobre o problema de orar. Aparentemente, eles mantinham uma vida de oração. Porém, até a oração deles era vazia. Até a nossa oração ela se torna vazia quando o nosso coração ele não está em Deus. Quando eles pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados. E a coisa, Tiago ele prossegue dando esse diagnóstico, e a coisa fica tão séria ao ponto de que já não é uma relação mais com a gente mesmo.
Tiago ele expõe a nossa relação com Deus ao ponto de falar que nós nos tornamos inimigos do Senhor. Que nós temos uma amizade com o mundo e por isso nos tornamos inimigos do Senhor. E eu acho que esse é o ponto mais agravante no discorrer dessa carta, desses versículos. Tiago ele usa a expressão adúlteros, inimigos de Deus. Palavras fortes, porém carregadas de verdade. E aí a gente para e pensa, né? Como a gente pode ir contra Deus? Como a gente pode militar contra o Senhor? Quem é que pode ir contra Deus? No verso 4, ele fala que aquele que quer ser amigo do mundo, ele se faz inimigo de Deus. Já se pensou, irmão? Já se parou para pensar? Nós sendo inimigos do Senhor? Porque a grande questão é, quem é que pode ir contra Deus? Em que momento aquilo que é gerado no meu coração, como se fosse algo particular, individual, tem a ver com Deus? Em que momento as minhas decisões, motivadas, logicamente, pelo pecado, mas que criam no meu coração sentimentos errados, intenções erradas, em que momento isso é algo contra Deus? O que Deus ele tem a ver com isso? A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster pode nos ajudar a entender isso. Qual é o fim principal de todo homem? O fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quando Deus ele nos chama, quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele cria a mulher, Deus os cria para Ele mesmo, para se relacionar com Ele. Deus cria o homem para que o homem pudesse revelar quem Deus é. Porque quando Tiago ele fala sobre adúltero, o que é o adultério senão você manter uma relação fora do seu casamento? Então Tiago deixa claro como deveria ser a nossa relação com Deus. Uma relação que revele quem Ele é. Os atributos de quem Deus é, manifestados em nós. Quando nós vivemos na carne, nós não demonstramos o motivo para o qual nós fomos criados. Quando nós damos vazão a esses nossos sentimentos, irmãos, nós não mostramos quem Deus ele é. A carne, ou seja, a nossa velha natureza, ela milita contra o Senhor. E quando Tiago ele fala sobre a carne, ele fala sobre essa nossa relação de vontade, essa nossa relação de desejo, e como o sistema do mundo ele opera dentro do nosso coração. Como diz em 1 João 2,15 e 16, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Na conversão, quando nós somos alcançados pela graça, nós recebemos uma nova natureza. Mas não perdemos a velha. Ela precisa ser crucificada. Por isso essas duas naturezas estão sempre em conflito. E na nossa relação com Deus, a gente sabe muito bem que Deus ele nos chama para sermos o seu povo. Deus ele nos chama para que nós sejamos o seu sacerdócio. Deus ele nos chama para que nós testemunhemos quem Jesus Cristo é. Testemunhamos do seu amor, da sua graça, da sua salvação. E certamente, irmãos,
essa nossa inimizade, por muitas vezes, não é uma inimizade intencional, como eu falei anteriormente. Eu acho que ninguém em sã consciência faz algo para afrontar Deus diretamente. Mas isso é o fruto do nosso coração. São pequenas concessões que nós fazemos. São pequenos sentimentos que nós aprovamos. Começamos a dar vazão a intenções que não estão de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que Tiago, ele nos chama a nós refletirmos sobre o nosso coração. Porque a nossa tendência é fazer a nossa vontade. E como muitas vezes nós vivemos uma vida aparente com Deus, mas de fato nós não conseguimos encarnar essa nossa crença no nosso dia a dia e na nossa rotina. E aí parece que é uma situação ou um quadro perdido. Porque todos nós, em algum momento, nós nos colocamos nessa situação de fazermos aquilo que Deus desaprova. E parece que não há mais esperança, não há um caminho. Mas existe uma boa notícia para nós. Uma boa notícia de esperança. É que Deus enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus envia o seu Filho Jesus para que esse relacionamento seja um relacionamento possível. Para que a gente consiga, não pelas nossas forças, não pelo nosso entendimento, porque perceba que a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente coloca na agenda o que a gente precisa fazer. Mas por vezes nós não conseguimos. Então Deus envia Jesus, o seu Filho, para tornar esse relacionamento possível. É somente através de Jesus Cristo nós conseguimos revelar de fato quem Deus ele é. Deus ele nos chama, irmãos, para uma vida de fidelidade, através da cruz de Cristo. E aí eu queria conversar com você sobre 3 atitudes que Tiago ele nos mostra para que a gente consiga alcançar essa vitória. A vitória sobre o nosso coração. No versículo 7, em primeiro lugar, Tiago ele fala que a gente deve se submeter a Deus. A gente precisa entender, irmãos, que Jesus, ele é o nosso Senhor e também é o nosso Salvador. Nós entendemos a obra que Jesus ele fez na cruz por cada um de nós, nos livrando da ira de Deus. O preço da desobediência foi pago. O preço da rebelião foi paga. Esse preço que nós não somos capazes de pagar, porque um dia alguém desobedeceu ao Senhor. E isso gerou um problema. E esse problema ele foi solucionado através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é através de Jesus que nós obtemos a salvação. Só que Jesus ele não nos salva só do inferno, ou nos salva só da ira de Deus, mas Jesus ele também nos salva de nós mesmos. Salva desse nosso coração. Esse nosso coração que tende a se afastar do Senhor. Esse nosso coração que tende a seguir os seus próprios caminhos. Jesus ele é o nosso Salvador e também é o nosso Senhor. E é por isso que nós devemos nos submetermos a Deus, para que Ele reine sobre nós. Ele reine sobre as nossas decisões, para que o Senhor ele reine sobre os nossos sentimentos, que às vezes tanto nos sabotam, para que o Senhor ele reine sobre as nossas intenções, que aparentemente às vezes são boas intenções, mas não tem nada a ver com o reino de Deus.
Não tem nada a ver com as intenções do Senhor. Não tem nada a ver com o plano que Deus ele tem para nós. E aí, quando a gente pensa sobre intenções, a gente pode pensar em diversos exemplos que a gente consegue perceber na nossa vida. Às vezes a sua intenção é trabalhar um pouco mais para pagar alguma conta e ter um pouco mais de folga e alívio na sua vida. Mas às vezes a intenção do Senhor não é essa. A intenção do Senhor, querido, é que você busque sim o seu sustento, mas que tenha tempo para Ele. Você entende essa diferença? De que às vezes a intenção que a gente tem são intenções legítimas, mas que ferem o nosso relacionamento com o Senhor. E é por isso que nós precisamos nos submeter. Porque Ele também é Senhor sobre a nossa vida. Ele também precisa reinar sobre esses nossos sentimentos. Ele também precisa reinar sobre as nossas emoções, para que possamos revelar de fato quem Deus ele é. É necessário nós nos colocarmos debaixo desse querer do Senhor. Obedecer a Deus, irmãos, é algo também que é bom para nós. Deus ele quer ser obedecido, sim, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele adquiriu com um preço de sangue a nossa vida. Mas obedecer ao Senhor também é bom para nós, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E aí a gente precisa refletir, pensando sobre submeter a vontade de Deus ao reino do Senhor, quem muitas vezes tem reinado sobre a nossa vida, quem tem tomado o lugar de Deus e tem recebido essa atitude de adoração na nossa vida. E esse é o propósito de Tiago, fazer a gente refletir sobre isso. Porque a nossa boca fala de Deus. A nossa boca fala de um relacionamento com Jesus. Mas às vezes, na prática, Jesus ele está em segundo lugar. Ele não é a prioridade. Ele não é aquele para o qual eu estou disposto a mortificar os meus sentimentos. Às vezes a gente não consegue identificar esses ídolos. A gente não consegue identificar esses altares. A gente sabe que a gente está no negativo, mas a gente não consegue entender o que está acontecendo. Por isso a gente precisa do Senhor. Porque sozinho, irmãos, nós não conseguimos. Nas nossas forças, nós não conseguiremos viver a vida que o Senhor tem para nós. A gente precisa de Jesus. Essa tem que ser uma das nossas orações. Senhor, reine sobre a minha vida. Às vezes a gente não consegue identificar o que está acontecendo. E é isso que a gente tem que falar para o Senhor. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Me mostra. Fala comigo. Usa alguém. Me mostra na tua palavra. Fala ao meu coração. Testifica. Porque eu creio, irmãos, que o desejo do nosso coração é servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com satisfação. Servir ao Senhor com genuidade. E aí, pensando em uma segunda atitude que Tiago ele nos mostra, é que a gente deve se manter perto de Deus. E aí é importante falar um pouco sobre se manter perto de Deus. A gente pensa nos meios de graça que Deus ele nos dá. Deus ele nos dá a pregação da tua palavra. E como, irmãos, como nós temos esse privilégio de ouvirmos sempre o Evangelho. Deus ele tem nos dado irmãos. Deus ele tem demonstrado
por meio da sua graça, querido, como Ele nos ama. E aí a nossa atitude é corresponder àquilo que Deus Ele tem nos dado. Como a gente tem lidado com os meios de graça para o qual o Senhor tem nos dado. E aí falar sobre meios de graça tem tudo a ver com as nossas disciplinas espirituais. Porque eu me achego a Deus e Deus Ele se achega até a mim. E aí eu busco ao Senhor em oração, o Senhor fala comigo através da palavra. E aquilo que Deus Ele fala comigo é testificado através dos irmãos. E aí Deus Ele nos dá a oportunidade de compartilhar sobre evangelismo, sobre missão. Isso tudo são ferramentas que Deus Ele nos dá. São meios de graças que Deus Ele nos dá para fortificarmos a nossa fé. Para que a gente consiga ir, não sozinho, mas viver aquilo que Deus Ele tem para nós em comunidade. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. E aí, irmão, seria, às vezes, beira a crueldade a gente olhar para Jesus, né? E ter um modelo dele e tentar, olha, eu quero ser desse jeito. E aí, às vezes, a gente se frustra, porque Jesus Ele é perfeito. Porque Jesus Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas nós não podemos perder, irmãos, esse relacionamento com Deus, revelado através de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de fato. Ele é o amor de Deus revelado. Ele é o Deus encarnado. E aí, quando a gente pensa sobre o modelo de Jesus, Deus Ele nos dá o seu Filho para que nós possamos experimentar, querido, o que de fato é o amor, o que de fato é a misericórdia, o que de fato é a graça. Então nós só conseguiríamos ficar mais perto de Deus se entendermos que isso só é possível através do teu Filho Jesus. Nós não conseguimos servir a dois senhores. Nós não conseguimos ter comunhão com Deus e com o pecado e uma vida de pecado ao mesmo tempo. Jesus Ele veio redimir o nosso coração para que pudéssemos ter paz com Deus. E finalmente, em terceiro lugar, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve. O pecado do outro é sempre mais grave do que o nosso. Tiago nos exorta a enfrentarmos seriamente o nosso pecado, porque uma vida de pecado não agrada a Deus. Ele nos convida a nós nos humilharmos perante o Senhor, porque, como diz no Salmo 51:17, Deus Ele não despreza um coração quebrantado. A maravilhosa notícia da graça é que, quando temos um coração humilhado diante de Deus, nós encontramos misericórdia, porque estamos debaixo da sombra da cruz de Cristo. É através de Cristo, irmãos, que nós teremos paz com Deus. É através de Cristo que nós não seremos mais inimigos. É através de Cristo que nós seremos reconciliados com Ele. Quando estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros. E então podemos experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Deus Ele nos chama hoje, irmãos, para uma vida de fidelidade. Só que às vezes ser fiel é muito difícil. E é difícil mesmo. E é por isso que a nossa vida,
ela não deve ser baseada simplesmente em erros e acertos. Mas a nossa vida deve ser baseada na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. E a obra de Jesus Cristo na cruz, irmãos, ela nos revela que nós devemos ser dependentes do Senhor. Nós só conseguiremos vencer o nosso coração. Nós só conseguiremos ter vitória sobre nós mesmos. Nós só conseguiremos obter a paz que vem de Deus quando nós formos dependentes do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria orar com você nessa manhã, entendendo que o chamado do Evangelho, ele não é um chamado para a gente melhorar como pessoa. O chamado do Evangelho, ele não é um chamado para que nós consigamos vencer simplesmente quem nós somos. O chamado do Evangelho não é simplesmente um chamado à disciplina. Mas o chamado do Evangelho, irmãos, é um chamado para nós sermos nova criatura. O chamado do Evangelho é um chamado para nova vida. E essa nova vida, a gente só consegue alcançar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem sabe nós estamos vivendo ainda conflitos. Quem sabe você saiu de casa em conflito. Quem sabe você teve um conflito durante o café. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos novas criaturas. Deus, nessa manhã, Ele quer nos dar uma nova vida. E aí, a questão é se a gente está confortável com a vida que a gente vive hoje. A questão é se nós estamos de acordo com os sentimentos que têm brotado no nosso coração. A questão é que a gente vai continuar insistindo em militar contra o Senhor, ou a gente vai se render e colocar diante do Senhor, irmãos, esses nossos ídolos que às vezes a gente não sabe quem é. Esses altares que a gente tem levantado na nossa vida, que tem nos impedido de buscar ao Senhor como a gente gostaria. Qual de nós aqui não gostaria de orar mais, de buscar mais, de evangelizar mais, de termos mais momentos de oração, de termos mais momentos de intimidade com o Senhor? Qual de nós, irmãos? E às vezes a gente esbarra em um monte de coisa que a gente nem sabe o que é. Mas o chamado do Senhor para nós nessa manhã era para uma nova vida. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, crendo que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o Seu povo. Nós, como Seu povo, Pai, estamos aqui rogando e pedindo pelo Teu auxílio, buscando ao Senhor pela Sua provisão, Pai. E não é uma provisão, não necessariamente uma provisão financeira, ou uma provisão física, ou alguma necessidade básica, ó Pai, mas nós buscamos ao Senhor e pedimos a provisão para a nossa alma, para o nosso coração, Deus, que tem necessidade de experimentar e viver o Teu amor.
de conseguir, Deus, degustar da sua graça, Pai, e conseguir compartilhar a sua graça, Senhor. Nos ajuda, Deus. Muda as nossas vidas. Muda as nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe que muitas vezes, ó Deus, nós estamos muito aquém daquilo que nós gostaríamos de ser. E muito mais ainda para o qual o Senhor nos criou. Mas nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor insiste. O Senhor avança e quebra a barreira da nossa incredulidade, ó Pai, da nossa indiferença, da nossa mornidão espiritual, Deus. O Senhor é mais forte do que qualquer sentimento e intenção do nosso coração, Pai. E nós te agradecemos por esse milagre, Pai, que alcança as nossas vidas nessa manhã, o milagre da salvação. Um Deus de amor que salva pecadores. Muda as nossas vidas, Senhor. Muda as nossas vidas, para que possamos, através do relacionamento contigo, Pai, revelar quem o Senhor é. Nos ajuda, Senhor, a amar ao Senhor. Nos ajuda a vivermos para o Senhor. Muitas vezes a gente tem esbarrado em tanta coisa, Pai. Nos ajuda, Pai, nos pega pela mão, porque nós somos fracos. A nossa força é pouca, Senhor, mas o Senhor é o nosso Deus. A nossa esperança está no Senhor, Deus. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nós somos fracos, Senhor, mas o Senhor é forte. O Senhor é o Senhor do universo, Pai. E nós te agradecemos pelo privilégio de sermos o seu povo. Nós somos o seu povo, Deus, e o Senhor enviou o seu Filho para resgatar o seu povo, e nós somos o teu povo, Pai, que fomos resgatados pelo Senhor. Por isso a nossa oração nessa manhã, Deus, resgata-nos, ó Pai. Resgata-nos de um coração infiel. Resgata-nos de um coração, Deus, que tem flertado com as coisas desse mundo. Resgata-nos, Senhor, de um coração que não consegue mais se importar com a dor do outro. Resgata-nos, ó Deus. Resgata o nosso coração, Deus, que tem ficado indiferente, ó Pai querido, com a necessidade de tantas pessoas conhecerem ao Senhor. Resgata o nosso coração, Deus, que tem ficado indiferente, ó Pai, a tantos meios de graça que o Senhor tem nos dado. Resgata-nos nessa manhã, Pai, porque só o Senhor pode fazer esse milagre. Somente a cruz de Cristo pode transformar o nosso coração, Pai. Dá-nos uma nova vida, para louvor e honra da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.